Buenas. Então, como sempre, inscreva-se, deixa um like aí se puder, se quiser e se gostar, que ajuda a gente aí a se manter relevante aí nos algoritmos do YouTube, né? Links aparecendo aqui embaixo, a gente vai dar continuidade ao setup número 3, né, dessa nossa brincadeira aqui, nossa briga de setups, onde a gente vai falar sobre os resultados desse setup. Então, se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo assistir, onde eu falo sobre a lógica do algoritmo, do setup em si, né, do modelo operacional como um todo, né? Não vou ficar voltando nesse assunto. Mas eu quero aproveitar, né, fazer uma recapitulação de formas ou pontos importantes que você precisa levar em consideração quando você for executar seu backtest, né? De forma geral, né? E que é importante aí você tomar cuidado, tá? Eu não queria fazer isso no primeiro vídeo, porque senão ficam vídeos muito longos, né? Então vamos aproveitar antes da gente ver os resultados de fato, né? Ver o que a gente pode fazer então para confirmar que o nosso algoritmo aqui, né, está se comportando de forma, no mínimo aí, né, consistente, tá? Então a gente tem ele aqui executado. O que eu vou fazer? Eu vou aqui em estatísticas, eu vou olhar em operações. Deixa eu até reduzir aqui para 100. Deixa eu aumentar aqui o período, né, que eu usei. Eu estou usando como padrão para todos os testes 10 anos, tá? Então, que dia que é hoje aqui? 20. Então, 20 de agosto de 2012. Então, eu cheguei a mencionar, esse é um modelo que dá poucos sinais, tá? A gente está trabalhando só do lado da compra. O que eu faço? Primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu estou observando um backtest, para ver se pelo menos o meu algoritmo está funcionando bem, tá? Independente se vai ser resultado positivo ou negativo, né? Primeiro eu preciso confirmar que meu algoritmo está se comportando da forma que eu espero, né? Da forma como o modelo descreve também, né? Então, primeira coisa que eu faço é filtrar ou separar, organizar por resultado. Por quê? Porque eu vou olhar o pior resultado e o melhor resultado deste meu modelo para ver se não são valores muito fora do comum. Né? Então você note que aqui o meu pior resultado foi uma queda de 186, uma perda de R$ 186, e o melhor resultado foi um ganho de 250. Né? Estão aí, né, assim, ok, né, dentro aí de uma normalidade, né? Eu ficaria surpreso se, por exemplo, eu tivesse um ganho aqui de R$ 5.000 ou uma perda de R$ 3.000, né? Quando eu ganhei 200 e perdi 3.000, ou quando eu perdi 180 e ganhei 4.000, eu ficaria mais preocupado, né? Mas pode ter que ser que tenha alguma coisa errada com o meu algoritmo, né? Aqui não parece, mas o que eu faço é então observar essas duas operações para ver se elas de fato, né, foram corretas. Então vamos olhar primeiro a de perda. R$ 186 a gente perdeu no dia 10/3/2022. Vamos ver como é que foi essa operação aqui. Então, se a gente voltar para o misto, vamos voltar aqui ó, até o gráfico inteiro. 10/3/2022, foi isso? Opa, 2021. Aqui. Aqui. 10/3, você vê ali embaixo, de 2022. A gente tem a queda. A gente chegou a ver essa operação no primeiro vídeo, né? A queda aqui abaixo de 8%, de 7%, como a gente estabeleceu, desses 2 dias. Abrimos posição na abertura do dia seguinte ao movimento de 2 dias, né? E logo em seguida o preço voltou para pegar o stop, que era na mínima desse primeiro ou segundo dia aqui, como você queira chamar, um tique abaixo dele, né? Me parece correto, né? Não foi um resultado positivo, mas dentro da lógica do que eu espero do meu algoritmo, ele se comportou da forma que eu esperava. Então, a operação está correta, né? Então, esse primeiro aqui não tem nada de errado com ele. Vamos ver o de ganho, então. Perdemos R$ 186, né? Aqui foi no dia 29/1/2019. Então, 29/1/2019. 2019, janeiro. 29/1/2019. Então você nota que tem uma grande queda aqui, né? A gente abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo.
né, muito aqui por causa desse gap, não sei exatamente o que aconteceu aqui nesse dia, tá? Irrelevante também, né, porque é só a condição do nossa entrada. De fato, ela foi satisfeita. Eu fiz a abertura de posição na abertura do dia seguinte. Meu stop está aqui embaixo, né, próximo da mínima do meu dia anterior, né, e o preço foi de fato 8% para cima. Vamos ver? Olha lá, 8% para cima e pegou o nosso alvo. Então, nada de errado também, né? Foi uma operação positiva e maior do que o normal, né? Justamente porque esse movimento, né, foi mais abrupto, né? Então o nosso 8% aqui significou, né, um valor maior que o comum, mas também não tem nada de errado com a operação em si, né? Então o algoritmo em si está funcionando corretamente. Então, para mim, valida isso como está funcionando, né, adequadamente. Claro, o ideal, como a gente já conversou, seria testar uma por uma. Mas aí também vai de contra a ideia de usar um backtest para justamente facilitar minha vida. Se eu for ficar testando e verificando um por um, aí eu nem preciso fazer backtest, né? Eu somente faço no olho, então para que fazer duas vezes, né? Então eu pego casos extremos para ver o que está acontecendo. Próxima coisa que eu posso olhar, meu alvo está fixo em porcentagem, não tá? Então eu espero que meus resultados estejam fixos em porcentagem também. Então 8% está ok, está correto como eu esperei. Claro, a queda não é fixa, porque é a mínima do candle anterior, e aí vai variar, o tanto quanto eu perco vai variar conforme o preço que eu abri minha posição. Então isso aí vai variar mesmo, né? Mas o meu alvo deveria ser fixo. Claro, podem haver exceções quando tem um gap, né? O preço em gap pode ser que o meu resultado fique acima do 8%. Se houvesse, né, eu iria olhar para ver se está dentro de uma normalidade. Como nenhum caso ocorreu, então não preciso nem me preocupar, porque está correto, todos aqui em 8%. Próxima coisa que eu observaria seria tempos de operação. Da mesma forma, né, operações aqui muito curtas, né, ou sem data, significa que elas fecharam no mesmo dia. Né? Também não tem muito né, o que dizer sobre isso, ela simplesmente fechou no mesmo dia. Agora, uma operação que ficou muito longa, por exemplo, 25 dias, né, será que teve um problema no meu algoritmo? Né? Será que ele deixou de sair, fechar a posição quando deveria ter fechado, né? É algo que eu gosto de verificar também. Então vamos olhar aqui, ó, dia 13 de 3 de 2020. Então se a gente abrir aqui, dia 13 de 3, gráfico de 2020. Vamos voltar para 2020. 13 de 3, março, aqui, março de 2020. Que foi, inclusive, acho que a gente olhou também nessa aqui, né? A gente já tinha até olhado ela também, né? No vídeo anterior. Aqui os dois movimentos, né? Note aqui, ó, a gente saiu no mesmo candle, né? Movimento de queda, abrimos no dia seguinte. Opa, no mesmo dia, a gente fechou a posição aqui, ó, em 8%, né? Depois, alguns dias depois, teve mais uma queda nesses 2 dias. Abrimos a posição novamente. E aí, como o nosso stop estava aqui embaixo, né, e o nosso alvo lá em cima, deu muito espaço para o preço trabalhar. Né, por isso que ele ficou sambando aqui. Né, e como a gente conversou, sinais que ocorreram dentro desse período, né, não são acionados justamente porque a gente definiu que eu só quero abrir posição quando eu não estiver posicionado. Se eu já estou posicionado e eu abrir minha posição aqui, eu ignoro. Né? A coloração tudo bem, está aqui, né? Como a gente discutiu lá no primeiro vídeo, mas o importante é que ele não abra posição. Né? E ele foi fechar de fato lá no nosso alvo, 8%, né? Não chegou a pegar o nosso stop, né? Só que ele demorou justamente porque a amplitude, né, do nosso risco aqui ficou muito grande, justamente porque o stop estava muito lá embaixo. Né? Então demorou bastante, não porque teve um problema no algoritmo, mas por uma casualidade aqui do nosso modelo aqui. Né? Então, nada errado também em si com o setup, tá? O que valida aí o que eu estou buscando. Aí, obviamente, você faz o mesmo para os outros variações, né? Você tem aqui 5%, né? 10%, né? O Fibonacci, tá? Então eu não vou ficar fazendo um por um, né? O único que eu vou fazer aqui de diferente, então, é justamente o de fechamento sem stop, sem alvo, né?
porque esse ele de fato trabalha um pouco diferente, né? Então se a gente observar aqui, ó, olha esse aqui, né? Como a gente tinha olhado, né? A gente tinha até comentado também. 2 movimentos de queda, abriu posição. Agora, olha, não importa o meu alvo de 8%, 5%, ó, tanto é que a gente fez 2% de ganho, né? Porque não importa aqui, né? Então, mesmo como também não importa o meu stop, o que importa é que no dia seguinte à abertura da posição, né? Ou seja, nesse dia, logo na abertura daquele dia, eu fecho a minha operação, né? E é isso que eu faço, tá? Então aqui também o nosso algoritmo está funcionando. Vamos olhar só mais um, só para confirmar. Aqui, ó, movimento de queda, sinal, abriu uma posição na abertura, né? O preço está logo acima do preço de fechamento, então caracteriza como uma entrada, né? Lembra que a gente falou, a nossa condição seria o quê? Que o preço de abertura tivesse pelo menos acima do preço do fechamento desse segundo dia aqui do movimento, né? Só que aí ele continuou caindo, né? Aí não tem como prever. A gente na abertura do dia ele estava acima, então para nós era o nosso sinal. A gente comprou, ele continuou caindo, né? E note que não é por causa de stop ou algo desse tipo, é porque é no dia seguinte à nossa abertura. Aonde? Justamente no preço de abertura, né? Porque, aliás, ele fechou aqui no preço... Ah, perdão, ele fechou no preço de fechamento aqui, porque a gente está usando a função Close Position. Né? Close Position em gráficos diários, ela vai fechar a posição no final do dia, no fechamento do dia. Né? Então, olha justamente a importância de fazer isso. Né? Sell Short Limit. E eu vou colocar aqui Open T. O que eu estou dizendo para ele? Eu quero fechar minha posição na abertura. Ah, só o preço limite. Seria para preço stop aqui, né? Vamos ver se eu consigo ver aqui. Esse a gente já tinha visto. Abrimos, fechamos lá na abertura do dia seguinte. Agora sim, ó. Agora tá correto. Olha a importância de fazer essa verificação, né? Então vamos voltar para o gráfico completo. Vamos apagar aqui. Vamos rever o que aconteceu. Dois dias seguidos. Abertura do dia seguinte, compramos. No dia seguinte, logo na abertura do dia, a gente fecha a nossa posição, né? Independente de onde o preço for ou vai, né? A gente fecha a nossa posição, beleza? Então, a gente... E o mesmo a gente fez lá naquele primeiro, né? Vou até... que eu não tinha... Acho que eu não tinha percebido nesse aqui, ó. Que a gente olhou primeiro também. Cadê? Aqui. Neste primeiro... Mesma coisa, ó. 2 dias seguidos, queda, abertura do dia seguinte compramos, no dia seguinte à da abertura, aqui, né, na abertura a gente fecha, né, que foi aqui em cima, tá? Eu acho que provavelmente não percebi isso, né? Porque quando a gente usa close position, ele fecha posições, quando a gente está estudando o gráfico diário, né, ou maior, 1D ou mais, né, um S e assim por diante, ele vai fechar a posição no fechamento do dia. Em gráficos intradiários, a close position ou ordens a mercado, né, buy at market, sell at market, ele fecha na abertura do período, tá?
Novamente, lá no guia de backtest eu falo sobre essas diferenças, né? O gráfico do backtest ou o compilador do backtest se comporta de forma diferente em gráficos diários e em gráficos intradiários, tá? Então, os códigos que você desenvolve para backtest do gráfico diário não necessariamente vai funcionar no intradiário e vice-versa. Pode ser que funcione, mas você tem que confirmar isso dentro do seu algoritmo, né? Que ambos cenários estão cobertos, tá? Então, note justamente a importância aí de fazer essa verificação que eu mencionei, né? Você pega resultados meio esquisitos e vai observando para ver se o seu algoritmo está se comportando da forma que você deseja, tá? Então era basicamente isso. Vamos ver os resultados agora finais aqui, né? Como eu sempre estou colocando numa planilha. Já tem os setups 1 e 2, né? Como eu falei, eu estou usando um ativo padrão para todos os setups, né, que é a Petro, e eu pego o que performou melhor, né? E aí a gente vai estudar entre eles aqui qual que é a variação vencedora, né? Se a gente observar dentro da Eneve, que é onde ele se comportou de forma melhor, né? Claramente a variação que se comportou melhor, ou que performou melhor é a 3.1, né, que era com alvo em 10%, né? Na Petro, ele foi mal em todos, na verdade. Até o mais positivo foi uma perda, né? Note que essas colorações verde aqui não é necessariamente ganho e perda, tá? É qual que deu melhor entre essas opções, né? Então, no caso aqui, o 3.4 foi o melhor, porque foi o que perdeu menos, mas perdeu, né? Então, na Petro ele performou muito mal, né? Perdeu mais do que perdeu 1000. Mas o 3.1 foi o segundo que perdeu o segundo pior. Então, observando os dois aqui, né? De fato, o que performou melhor foi o 3.1, né? Porque na Eneve foi o que deu o maior lucro e na Petro foi o que quase perdeu menos, né? Não foi o que perdeu menos, mas foi o que quase perdeu menos. Sempre lembrando que isso tudo é muito subjetivo, tá? É eu fazendo aqui no olho e observando alguns valores que, apesar de serem aqui, podem ser considerados objetivos, né? Ainda assim a interpretação é meio subjetiva, né? A gente falou aqui sobre saldo líquido, né? Uma pequena recapitulação, então, né? Que é a diferença entre o lucro bruto e o prejuízo bruto. Né? As quantidades de operações, então, aqui vencedoras e perdedoras. Né? Operações totais, e aí dá uma razão percentual, né, de quanto eu acertei ou errei. Né? Então, né, acima de 50%, obviamente, significa que eu estou acertando mais do que estou errando, abaixo de 50% eu estou errando mais do que acertando. Né? Mas não é, como eu já falei, o ponto mais importante, o valor mais importante, né? Porque você vai ver setups aí com 80% de acerto, 90% de acerto, mas o que importa mesmo é fator de lucro e payoff. Payoff, né? Então vamos falar do fator de lucro primeiro, né? Fator de lucro, né, ideal, recomendado que seja acima de 2, tá? É a razão do lucro bruto pelo prejuízo bruto, tá? E o payoff, né? Esse aqui, quanto maior, melhor. Né, ele vai ser o resultado da média de operações vencedoras dividido pela média de operações perdedoras. Tá? E por que eles são importantes, esses valores? Porque mesmo eu tendo uma porcentagem, por exemplo, baixa, tendo payoff e fator de lucros positivos, pode significar que mesmo eu errando mais, quando acerto, eu ganho mais. Então, ainda assim, eu posso sair positivo no final do dia. Então, por isso que eu digo, sempre bato na tecla de que porcentagem de acerto não quer dizer nada, sozinho, né? Claro, se você tiver um que só acerta, melhor ainda, né? Ou que acerta muitas das vezes, melhor ainda. Mas não significa tudo, porque você pode ter um setup que acerta 80% das vezes, né? Então você fala, pô, eu acerto 80% das vezes, né? Não tem como ter prejuízo. Só que, então, se você pensar aqui, né, de 5 operações, uma eu erro, né, com 80%, né, ou seja, 4 eu acerto, né, pode ser que nessas 4 que eu acerto eu ganho R$10, só que quando eu erro, eu perco 500. Né? Então, né, você claramente vai ver que mesmo acertando 4 vezes, que eu ganhei R$40, eu perdi 500.
né? Então, né, olha como 80% de acerto não significa necessariamente resultado positivo. Né? Então, por isso que é importante a gente olhar payoff e fator de lucro. Né? Fator de lucro, como eu disse, acima de 2 é o mais recomendável, né? E payoff acima de 1. Mas quanto maior, melhor. Tá? E também, né, levando em consideração aí como esses números encaixam juntos, né? Como eles se encaixam juntos também, né? Então dá para a gente determinar, acho que o 3.1 aqui como sendo o nosso vencedor, né? Então nas próximas fases aí de mata-mata, onde a gente vai comparar depois setups, né? Entre eles, eu vou usar as variações que se performaram melhor dentro do próprio setup. Então nesse caso aqui do setup 3, quem vai disputar vai ser aí a versão 3.1. Beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, né? Como eu falei, vamos dar uma pequena pausa na série, vamos falar de outros assuntos aí, depois a gente volta aí com mais modelos e sistemas operacionais para fazer backtest. Valeu? Até o próximo vídeo, falou!